é mais que apenas invocar seu nome. Conhecer a Deus é mais do que chamá-lo no perigo. Conhecer a Deus não tem nada a ver com soletrar seu nome ou saber de cor os versos que o mencionam, recitá-los seja em grego ou hebraico. Não, conhecer a Deus é muito mais que isso. É estar vivendo em um paraíso, mesmo que seu endereço seja ali numa favela qualquer. Conhecer a Deus é confiar em seus cuidados paternais. Conhecer a Deus é descansar sabendo que Ele proverá. Conhecer a Deus é sentir que Ele sempre perto está. Conhecê-lo é ser como Enoque foi, é tão perto dele andar, que depois de um longo dia, começando a escurecer, ele a ti também estenda o convite em comum. Vem comigo mais adiante, afinal estamos bem mais perto da minha casa do que do teu lar. Conhecer a Deus é conversar com Ele e não vê-lo. Conhecer a Deus é aceitar que o seu amor é infinito. Conhecer a Deus é saber que nunca estarei sozinho, mesmo que eu perca o chão em meu caminho, ou se o mundo ao meu redor já desmorona. Sim, conhecer a Deus é ter sempre a esperança, mesmo que eu perca bens ou uma herança. É acreditar que a morte não é o fim, mas o começo da paz. Conhecer a Deus é confiar em seus cuidados paternais. Conhecer a Deus é descansar sabendo que Ele proverá. Conhecer a Deus é sentir que Ele sempre perto está. Conhecê-lo é ser como Enoque foi, é tão perto dele andar, que depois de um longo dia, começando a escurecer, ele a ti também estenda o convite em comum. Vem comigo mais adiante,
afinal estamos bem mais perto da minha casa do que do teu lar. Amém. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Irmãos queridos, eu fiquei emocionado ao cantar o hino Guarda, Vê-se Muito Falta. Foi o primeiro hino que eu aprendi a cantar na igreja adventista quando era menino, quando era criança, aos 7, 8 anos, quando comecei a frequentar a igreja adventista. Então esse hino nos faz olhar para a frente, né? E visualizar um mundo novo, uma nova existência sob a bênção do nosso Deus no reino, né, do Messias, porque nós aguardamos sua segunda vinda. Ele veio a primeira vez, ele era esperado, né, estava profetizado, e ele veio, e está profetizado, ele é esperado, né, e virá segunda vez, em glória e majestade. E que você e sua casa estejam prontos para receber o Senhor quando Ele retornar. Eu gostaria nesta manhã de falar para vocês de uma coisa muito comum, comida. Olha, a árvore da vida. Você deve ter percebido já que a Bíblia, né, tem muito a nos falar sobre comida. Na verdade, ela já começa, né, falando de comida, porque diz que Deus criou vários tipos de árvores, fez brotar, né, para alimento. E até diz para Adão e Eva, né, vocês podem comer de todas as árvores. E então nós imaginamos que também eles se alimentavam, né, além das árvores, de outros produtos da terra, como castanhas, os vegetais, né, as verduras, porque árvores pensamos nos frutos, né? Mas ele diz, desta aqui vocês não devem comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao longo da Bíblia, né, nós temos a comida em perspectiva. No ministério de Cristo, ele se alimenta, né, com as pessoas várias vezes. Ele até multiplica os pães e peixes, né, para alimentar as pessoas. Ele é acusado, né, de comer com os pecadores. Ele foi uma festa de casamento, né, onde tinha vinho, não fermentado, devia ter comido também, né? E quando chegamos no Apocalipse, encontramos igualmente muita referência à comida, como nós vamos ver agora mesmo. Quando nós falamos de comida, então falamos de um tipo de comida especial. Vou falar de dois tipos. A gente conhece bem este aqui, não é? São diferentes perfis de gastronomia, de culinária e também de cultura, né, por trás dessa gastronomia. Então, o fast food é um tipo de comida, né, tipo combustível, que a pessoa come para funcionar, ela come para trabalhar, para atuar, né, para fazer, ela come a qualquer hora, ela come dirigindo, né, andando. Na lanchonete, a garçonete é informal, não tem talheres, não tem pratos, tudo é descartável, né? Porque esta comida reflete bastante a cultura de onde ela provém. A pessoa tem de acrescentar muito condimento. Se não tiver, ela fica intragável. Se esfriar, não consegue comer mais. Só consegue comer também acompanhado de bebida, porque não é fácil de engolir esta comida. Não é que ela seja ruim, é a característica dela, né? Muito bem, há um segundo tipo, né? Então, esta daqui é uma comida, né, cercada de formalidade. Na anterior, a pessoa come ao lado, né, de alguém que ela nunca viu, com que ela não tem nenhuma relação. Mas aqui não. Aqui tem uma formalidade, né, desde a escolha dos ingredientes, o preparo,
o preparo da prataria, da mesa, né? O forro, tudo que é colocado ali, a maneira de colocar os talheres, nada é descartável, tudo é fino, é até caro, né? As pessoas escolhem cuidadosamente esses objetos para colocar à mesa, né? E aí as pessoas não se assentam entre desconhecidos, elas comem juntas porque elas têm coisas em comum, elas se conhecem, elas têm compromissos mútuos, e alimentar-se assim a uma mesa, né, junto com uma família tradicional, marca, na verdade, uma participação nesta família, muitas vezes um vínculo, um laço, né, um noivado, um casamento, um negócio importante, né, a aproximação de famílias. Os garçons são formais, né, eles não falam, as pessoas falam baixinho à mesa, né, raras exceções. Elas não comem com a mão, não tocam os alimentos, né, tem toda uma etiqueta, porque aqui existe, de fato, uma cerimônia associada à comida. Uma cerimônia, um ritual. E quando a Bíblia fala de comida, gente, ela fala mais ou menos, né, na linha desta segunda cultura, né, que para nós aqui é de origem ibérica, porque os espanhóis, os portugueses, né, franceses, trouxeram isso para a América, enquanto que os ingleses, anglo-saxões, levaram para a América do Norte aquele outro tipo de gastronomia. Então, aí, tem muito a ver, nesta cultura, né, com o perfil da comida, da gastronomia e do rito da comida na cultura bíblica. Então, veja, alguns estudiosos do Apocalipse e da Bíblia de modo geral, né, falando de comida, o Robert Muncey é um comentarista de Apocalipse, ele diz assim: olha, na cultura oriental, o compartilhar de uma refeição comum indicava o quê? Fortes laços de afeição e companheirismo. Veja, gente, é por isso que os fariseus, né, disseram, ó, ele come com os pecadores, né? E aquilo era uma coisa grave, porque para eles Jesus estava associando-se, estava assumindo, né, fortes laços de afeição e companheirismo. É por isso também que Paulo fala contra os cristãos que no Império Romano, né, comiam das coisas sacrificadas aos ídolos, porque aquilo era uma comida de uma festa, de uma celebração aos deuses romanos, mas além disso, né, marcava uma associação, uma fraternidade, né, laços entre as pessoas que comiam juntas. Então os cristãos que eram do reino de Deus não deveriam comer com os romanos, que eram do reino de Roma. Eram dois senhores diferentes, duas culturas diferentes, né? Duas filiações diferentes. Então, os cristãos, ao comerem com os romanos, né, estavam cruzando a fronteira e associando-se aos pagãos. Outro comentarista ainda diz que uma pressuposição chave, olha só, do antigo semitismo, essa cultura que vem de Sem, né, é que aqueles que comiam e bebiam juntos, por esse mesmo ato, são ligados um ao outro por laços de amizade e obrigações mútuas. Veja, então, o antigo semitismo. Por isso, irmãos e irmãs, nós chegamos no Gênesis, né? Então, Abraão recebeu os visitantes, né? E ele viu quando vinham ao longe ainda, e percebeu que eram dois anjos, e um ao meio, né, que não era um anjo, era o próprio Senhor, era Yahvé, era o Deus do pacto, o Deus criador, né? E aí o que Abraão fez? Diz que ele correu, mandou que matassem um novilho, amassassem farinha e preparassem uma refeição. Porque Abraão, né, um semita, estava preocupado em servir, né, uma refeição àqueles visitantes, porque ele queria garantir que o Senhor, né, tivesse fortes laços de afeição com ele, de companheirismo, de amizade, né, de comprometimento mútuo. Então, há um pacto entre Deus e Abraão, e Deus come com Abraão. É interessante que a expressão bíblica, né, diz assim, ele preparou tudo isso, olha, que está ali, e eles comeram. E depois diz, disse o Senhor a Abraão. Aí o Senhor está com letra maiúscula, né, versalete, na sua Bíblia, porque é a tradução, né, do nome pessoal de Deus, o Deus Yahvé.
Então, esse Deus, né, vem à casa de Abraão, e Abraão correu para servir uma comida, né? Então, essa hospitalidade, irmãos, não é assim mera hospitalidade. Abraão quer garantir, né, que Deus tenha um compromisso com ele, que ele tenha laços, né, de companheirismo e de obrigações mútuas. Então, serviu uma refeição. Bem, então, quando a Bíblia fala de comida, fala nesse sentido, nesta linha, né, dentro dessa cultura, porque é de lá que vem o livro sagrado. Muito bem, quando chegamos no Apocalipse, então nós lemos textos, né, como este aqui, ó. Ao vencedor, né, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, é a promessa de Jesus à igreja de Éfeso, né? Então, falando a esta igreja, ele faz a promessa: ao vencedor, dar-lhe-ei o quê? Que se alimente, né, da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bem, então o que Jesus está dizendo, né, é que aquele que vencer vai comer com ele, mas não é uma comida qualquer, vai comer da árvore da vida, do fruto, né, que comunica imortalidade. Então a comida no Apocalipse aparece já logo no início, né, e é uma promessa do próprio Jesus. Depois no capítulo 3, aí nós temos uma outra referência. Agora Jesus está falando com Laodiceia. Então Éfeso, a primeira igreja, primeiro século, né? Laodiceia, o povo do juízo, a última fase, né, do povo de Deus nesta terra, na sua peregrinação nesta terra. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E, meus queridos, vejam a implicação, né, dessas palavras. A porta de Laodiceia está fechada? A porta de Laodiceia está fechada. E Jesus está de que lado? Do lado de fora. Então, esta porta fechada, né, indica que não há comunhão, não há fraternidade, não há compromisso, não há companheirismo, né, entre o Senhor e aquele que está além da porta trancada. Ele diz: mas se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, se alguém de Laodiceia ouve a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, né, e vou comer com esta pessoa. Veja, irmãos, aí os fariseus acusando Jesus de comer com os pecadores, né? E é o prazer de Jesus, né? É o plano dele, né? É a expectativa dele comer com os pecadores. E ele quer comer com Laodiceia, ele quer assentar-se à mesa com você, com a sua família, né? E estabelecer um pacto com você. Irmãos, dura a imagem, mas de fato, né, o mundo tem nos levado, né, a cortar os nossos laços com Deus. Poucos de nós temos realmente vida devocional. Nós não temos tempo, nós lemos a Bíblia correndo, né? Nós oramos às pressas, nós falamos com Deus superficialmente das coisas, né? Dos bens, mas isso não constrói uma relação com Deus. E Jesus está dizendo que Ele está à porta, do lado de fora, né? E Ele bate e diz: se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. Então Jesus quer entrar, de fato, na sua casa, na sua vida, né? E entrar em um companheirismo com você. Muito bem, o Apocalipse continua o tema, né, da comida. Apocalipse capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Então veja, ele pede entrada aqui e oferece entrada lá. Ele quer entrar na nossa casa aqui, né, para estabelecer esse companheirismo, né, firmar um pacto conosco. E esse pacto depois garante, né, que nós seremos recebidos, né, teremos passaporte, teremos entrada na ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, não poderia ter linguagem mais espetacular para este encontro, né, final da igreja de Deus com Jesus, com os anjos, com o Espírito Santo, com Deus o Pai. O que Deus prepara para os seus filhos, né? Ele prepara uma ceia. Ele prepara uma grande refeição, né? E esta refeição não é apenas para aqueles, né, que passaram fome e sede por causa da tribulação. Esta refeição vai marcar, né, a unidade, a aproximação, a intimidade, né, definitiva entre Jesus e a sua igreja, entre Jesus e os seus.
entre Jesus e aqueles que abriram a porta para ele. Então, a porta do céu está fechada, porque quando Adão peca, irmãos, e aí então ele é expulso do paraíso, né? Então diz a Bíblia, Deus mandou que um anjo ficasse ali, e havia uma espada, né, que cortava de ambos os lados, então a porta estava fechada agora para Adão e Eva, e permanece assim para toda a sua descendência, porque o Éden é de fato a entrada no paraíso, na presença de Deus, no santuário de Deus, mas essa entrada está fechada, assim como a nossa porta está fechada, e duas portas têm de se abrir, então Deus tomou a iniciativa, e Ele vem e toca à porta, né? Nossa porta primeiro, se nós abrirmos, depois a segunda se abrirá para nós. Então nós ceamos com Cristo aqui, nós convivemos com Ele aqui, nós assumimos compromisso, né, com Ele aqui, e Ele ceará conosco lá, na ceia das bodas do Cordeiro. Bem, o Apocalipse é muito rico a falar de comida. E aí nós chegamos ao clímax, né, desta comida, desse conceito de comida, quando ele fala da árvore da vida. Então João diz assim, capítulo 22, abra sua Bíblia, veja o primeiro verso, o segundo já está ali. Apocalipse capítulo 22, então, bom, veja que o capítulo 21 ele começa, né, vi novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra. Veja, igreja querida, que o Apocalipse está terminando do jeito que o Gênesis começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí o capítulo 21 diz, e vi novo céu e nova terra. E aí o capítulo 22, então ele diz, então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, da cidade, né, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Bem, irmãos, aqui chegamos ao clímax, né, da questão da comida na Bíblia, né, nesse último capítulo da Bíblia, nessa última visão, né, de João no Apocalipse. Então, ele visualiza, ele contempla, né, a árvore da vida, que estava no Éden, é a mesma, né, está no paraíso de Deus, porque é o Éden restaurado. E ela produz 12 frutos, você não precisará de esperar a estação, né? Eu plantei lá na minha casa umas plantas, né, umas árvores, eu tenho umas 30 árvores frutíferas, mas a manga dá só durante umas 3 semanas, quando ela amadurecer, tem de consumir todo, porque daqui 3, 4 semanas acabou, né? Só daqui a um ano. Pelo menos daquela, né? E aí tem a temoia, mas ela também só dá uma vez no ano, né? E a jabuticaba e outras coisas. Mas esta daqui, irmãos, diz que ela produz o quê? 12 frutos, de mês em mês. Então, o fruto não é sazonal, ele é permanente, né? E pelo que ele escreve, parece serem frutos diferentes. 12 frutos, de mês em mês. E depois diz, e as folhas são para a cura dos povos. No capítulo 22 ainda, versículo 14, nele diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Olha, aqui já deu então, irmãos, o caminho, né? A condição. Na verdade, quando Jesus entra na nossa vida, abrimos a porta, né? Então, ele estabelece um pacto conosco, que nossa vida é lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Então, o texto diz, estes terão então direito à árvore da vida. Veja que aquilo que Adão perde, né, por causa do pecado, eles não podem mais comer da árvore da vida, e por isso passam a morrer. Eles ficam alienados da árvore da vida, alienados da presença de Deus, né? Então agora, aqueles que são lavados em Cristo, têm o direito, né, devolvido a eles, como descendência de Adão, de comerem da árvore da vida. De comerem da árvore da vida. Você e eu, né, poderemos comer da árvore da vida. Agora veja, aqui fala assim,
as folhas são para a cura dos povos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse ponto aqui para você. Nós pensamos que, uma vez convertidos, né, então experimentamos justificação, perdão dos pecados e santificação. Crescemos na obediência, no afastamento das coisas que nos contaminam, né? Mas ainda somos pecadores. Mas daí vem a fase da glorificação. E então João diz, né, assim como ele é, nós o veremos e nós seremos. Então vem a glorificação que vai tirar a presença do pecado de nós, né? Então essa natureza pecaminosa vai ser completamente aniquilada, extirpada, né, de nossa natureza. Então pensamos, bom, nesse gesto de Deus, né, de glorificar, então nós teremos vida imortal. Mas amigos, não é exatamente isto. Bom, pelo menos nós temos razão para crer que não é exatamente assim, porque não será por um ato de mágica que Deus comunicará vida eterna e imortalidade. Não é por um ato de mágica que ele vai tornar os seres humanos, né, imortais. Porque o Apocalipse termina com essa linguagem, como começa o Gênesis, né? E veja, está dizendo que as pessoas comerão do fruto da árvore da vida, e enfatiza isto, porque ele faz a promessa no início do livro, né? E depois ele reitera no final: aquele que lavar-se no sangue do Cordeiro vai ter direito, né, à árvore da vida. E nós retomamos a experiência de Adão, porque eles passam a morrer, irmãos, a partir do momento, né, que não tem mais acesso à árvore da vida. A morte se instala, né, pela ausência do fruto, e depois a imortalidade volta, né, com a presença do fruto. Bom, então aí você pode pensar, mas pastor, então está dizendo que o fruto é milagroso, né? O milagre, a mágica está no fruto. Não, não exatamente, porque veja, ele diz que de uma a outra margem do rio, né, está a árvore. Então o rio da vida, né, rega a árvore da vida. Mas o rio brota de onde, irmãos? Olha, aí está. O rio sai, brota, né? A fonte é do trono de Deus. É no trono de Deus. Então, há aqui toda uma linguagem para comunicar, né, essa transmissão da vida. Porque o rio da vida é rio da vida porque flui da fonte da vida. A árvore da vida é da vida porque ela é banhada pelo rio da vida, né? E o fruto comunica a vida porque ele estabelece uma ligação direta, né, entre a humanidade e Deus. Deus é a fonte da vida. Então, a humanidade pode ter vida eterna, né, pode ter imortalidade, na medida que ela tiver ligação direta com a fonte da vida. E Deus terá prazer em proporcionar, irmãos, que os seus salvos, né, se alimentem dele. É isso que Jesus estava dizendo para os judeus, eles não entendiam, né? Se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, né, não têm vida em si mesmos. Aquele que tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem vida, né? E o fruto da árvore da vida, que é banhada pelo rio da vida, né, é a nossa ligação, né, direta com ele. Então Deus não cria deuses, irmãos. Porque se Deus fizesse seres humanos imortais, né, independentes da relação com ele, então estes seres humanos seriam deuses, né, imortais. Não, Deus não cria deuses. Deus cria seres humanos, criaturas, anjos, né? Então, na medida que estas criaturas estão em contato vivo com ele, a vida de Deus se comunica, passa a ser deles, né? Se não comerdes da minha carne e beberdes do meu sangue, não tem vida em si mesmos. Nós já experimentamos um pouco aqui, porque a ceia, né, quando oramos pelo pão e pelo vinho, então eles passam a ser símbolo do sangue e da carne, né, do Filho de Deus. Temos participação aí. Então Adão se alimentava, irmãos, da árvore da vida. E veja, também no Éden era assim, porque olha o que o texto diz, né? Um rio saía do Éden para regar o jardim. Então, geralmente nós pensamos que o Éden era o jardim, né? O jardim do Éden. Então, como se as duas coisas, os dois nomes fossem a mesma coisa.
Mas não é exatamente isso que o texto bíblico diz, né? Então, há um jardim, e o rio brota do Éden para regar o jardim, e rega a árvore da vida. O Éden, irmãos, era o santuário de Deus com Adão e Eva. Então, Deus estava presente ali, pessoalmente. Então, quando Adão se depara com Deus, né, após o pecado, Deus diz que estava passando, né, estava caminhando pelo jardim, porque aquele era o lugar da morada dele, e o rio fluía também dele, de Deus, do trono de Deus, estabelecido ali, e regava a árvore da vida. Então, não teria sentido que Adão não pudesse mais comer da árvore, por isso passasse a morrer, né, se a árvore não estivesse ligada diretamente com Deus. Então, nós somos chamados, né, a comer da árvore da vida, para termos vida e vida eterna. Bem, irmãos, não há vida, não há longevidade, não há imortalidade, não há saúde, não há vitalidade, não há vigor sem Deus. Não há permanência, né, nesses atributos sem permanência em Deus, sem permanência em Cristo, né? E esse ato de comer, esse rito de comer, né, na Bíblia, marca essa nossa participação na natureza de Deus. Se nós comemos com Cristo, temos participação, né, na natureza de Deus. E isso começa aqui da terra, porque nós comemos com Deus, irmãos, com uma vida devocional ativa, viva. Nós comemos com Deus vindo aqui a cada sábado, né? E o pastor está pregando, os anciãos estão ensinando, né? Na sua casa você lida com seus filhos, ensina para eles, né? E a Bíblia é o pão da vida, nós já estamos simbolicamente, né, nos alimentando da árvore da vida, mas depois comeremos dela, pessoalmente, fisicamente, e teremos então participação na vida de Deus. Muito bem, o rio da vida, me encanta, irmãos, esta figura, esta imagem, né? Eu creio que o rio no Éden era real, era um rio mesmo. E o rio da vida aqui é real, porque João fala de tudo aqui como coisas reais. Você já percebeu? Ele fala de ruas, né? Uma muralha, ele fala dos frutos, ele fala de ver a Deus face a face, né? Então, todas as coisas que ele descreve em Apocalipse 21, 22 são sensoriais. E você poderá, então, entrar no rio. O rio será um rio de verdade, mas ele tem esse atributo de comunicar a vida de Deus. Bom, a leitura de Apocalipse nos faz lembrar de Ezequiel 47. Leia comigo esse texto. Marque na sua Bíblia, releia várias vezes esse texto. É inspirador, é uma imagem belíssima. Na verdade, Ezequiel teve a mesma visão que João teve e relata em Apocalipse 22. Ezequiel 47, olha só, diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. É um anjo, na verdade, que está com ele, né? O seu anjo assessor. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa e do lado sul do altar. Veja, irmãos, aqui, Ezequiel está tendo a mesma visão, porque Ezequiel termina, né, com o templo restaurado. Na verdade, esta restauração encontra seu cumprimento mesmo na nova terra e no novo céu. Mas ele diz que o Israel de Deus esperava, né, a restauração do templo, e do templo iria brotar um rio. Bom, na verdade, ele só fala de águas aqui. Mas veja, aí o verso 2, né, diz assim: e ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, à porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, para onde as águas corriam, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas agora davam pelos meus joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 ainda, e era já um rio,
que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, e as águas se deviam passar agora a nado. Olha, gente, vamos imaginar, né, esta visão que Ezequiel está tendo. E ele foi levado a Jerusalém, ele estava em Babilônia, né, no cativeiro, e ele viu o templo restaurado. E aí então o anjo mostrou para ele, tinha uma mina, né, que saía das fundações do templo, e a água caminhava na direção do oriente, na direção leste, né? E então ele disse, venha comigo, né? E eles caminhavam um pouco, 1000 côvados, cerca de 600 metros, né? E aí ele então atravessa, né? Então deu nos tornozelos. A água tinha aumentado um pouquinho, mas 1000 côvados eles caminharam, né? E ele mandou o profeta atravessar, e agora dava pelos joelhos, e mais 1000, e chegaram à sua cintura, né? E mais 1000, e por fim ele disse, o rio cresceu, se avolumou, né? E só se podia atravessar a nado. Que rio é esse? Que vai crescendo, se avolumando na direção do oriente, né? Lê um pouco mais comigo, veja, verso 8, né? Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina. Veja, gente, elas saem, né, de Jerusalém e descem a campina na direção oriental e entram no Mar Morto. Verso 8, cujas águas ficarão saudáveis. Irmãos, o Mar Morto é como o nome diz, né? Não tem vida, nem vegetal, nem animal, não tem peixes, não tem algas, não tem nada. É uma água salgada, é uma água densa, né? E os corpos flutuam nas águas do Mar Morto, porque elas são mortas. Tudo em volta é morto, né? Mas o anjo diz, este rio vai até o Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O que mais ele fala? Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Verso 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvores, que dá fruto para se comer, e não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário. As águas saem de Deus. As águas saem da presença de Deus. Irmãos, imaginem esta cena, né? Do templo saem as águas, por onde elas passam? Pela campina, na direção do Mar Morto, e se espalham pela terra. E por onde estas águas chegam, né, nascem árvores, e todo tipo de vegetação cresce e floresce, e todo tipo de vida, né, floresce, de peixes e animais, porque as águas brotam de Deus. E para mim esta é uma das expressões mais lindas da Bíblia, tudo viverá, por onde quer que passe este rio. A vida de Deus, irmãos, vai se difundir pelo planeta outra vez, para regá-lo, para alimentá-lo, para florescê-lo, para fazer a vida voltar à sua perfeição original. Nós pensamos no fogo que vai descer do céu e enxofre, que vai destruir as obras humanas, mas a terra não estará ainda purificada simplesmente com o fogo, irmãos. O fogo vai destruir aquilo que destrói a terra, mas o fogo não traz vida necessariamente. O que traz a vida? É o rio da vida, é a água. Então a água vai se espalhar, né, brotando do trono de Deus. E, irmãos, tudo aquilo que está ruim nesse planeta, tudo que está insalubre, né, tudo que está doentio, tudo que está enfermiço, tudo que está degradado, será purificado e restaurado à sua perfeição original. O planeta está doente. Nós estamos de máscaras, porque o planeta está doente, cheio de vírus, bactérias, doenças, pestes, mortalidade. A criação de Deus está definhando, irmãos. As pessoas estão morrendo, né? E nós não podemos alimentar, né, a ilusão de viver bem num planeta doentio, num planeta que adoeceu. Nossos olhos se erguem para ver além desta terra, para a imortalidade que vai se difundir pelo planeta, a imortalidade que brota de Deus. Queridos irmãos, nós temos de nos alimentar da árvore da vida, nós temos de desejar comer deste fruto,
Nós temos de desejar e ansiar, né, estar no paraíso de Deus, porque é isto que vai fazer com que nós percebamos, né, toda a fragilidade, toda a limitação, toda a deficiência desta terra, deste mundo, né, que é um paraíso de pecado. Nós anelamos o paraíso da santidade, o paraíso de Deus, onde estará a árvore da vida. Você deseja comer da árvore da vida? Jesus está batendo a porta. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar e vai cear, e depois nós cearemos com ele. Eu vou terminar falando de duas pessoas, duas experiências. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz. Moisés tinha 120 anos quando morreu. 120 anos quando morreu. E aí a Bíblia diz assim, mas os seus olhos não tinham se escurecido, nem se lhe abateu o vigor. Deuteronômio 34. Foi Josué que escreveu esse capítulo aí, o último de Deuteronômio. Josué estava bem próximo de Moisés. Gente, aqui tem médicos, né? Como é que uma pessoa, 40 anos no deserto de Midian, e depois mais 40 anos guiando um povo rebelde pelo deserto, pode chegar aos 120 anos com vigor físico e com a vista limpa? É impossível. Quais eram os segredos de Moisés? Então a Bíblia diz que o Senhor falava, né, face a face com Moisés, seu amigo. Quando João diz, né, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos contemplarão a sua face. Moisés já estava, irmãos, tendo migalhas, né, dessa experiência de falar e conviver face a face com Deus. E é por isto, né? É por isto que ele chega então aos 120 anos e a sua vista era clara, era límpida, era perfeita, né? E o seu vigor não tinha se abatido. Ele era capaz de escalar montanhas e subiu ao Monte Nebo. Então Moisés, na verdade, não morreu, ele não adoeceu, ele não degradou. O seu corpo não viu corrupção. Moisés saiu daqui para a imortalidade. Ele viu a terra de Canaã ao longe, mas Deus quis mostrar a ele, né, a nova Canaã. E para lá ele foi. Consta que Michelangelo, quando fez o seu Moisés, se inspirou nessa descrição. E se você observar os detalhes, né, essa é uma obra renascentista, a ênfase está no corpo, né, na dimensão física. Os braços de Moisés são fortes, as pernas são arcadas, símbolos de força, de esforço físico. O olhar de Moisés é impressionante porque é fixo, é determinado, põe-se sobre o horizonte. Então Michelangelo se inspirou nessa descrição que diz que ao 120 anos, né, o olhar de Moisés era claro e o seu vigor não tinha se abatido. Por quê? Porque Moisés falava face a face com Deus. Irmãos amados, nós podemos falar face a face com Deus. E você se lembra desta segunda pessoa aqui? Passa para mim, por gentileza. Os médicos disseram, né, para os pais de Ellen White que ela não passaria da adolescência. Depois de ter sofrido aquele acidente, né, sua respiração ficou dificultada, ela não conseguia se concentrar, doía muito a cabeça. Ela ficou, na verdade, em coma alguns dias. Mas quando melhorou um pouco, os médicos desenganaram e disseram, ela não vai passar da adolescência. Aí, gente, aos 13, 14 anos, né, Ellen White escutou Miller pregar sobre a volta de Jesus. E o coração dela se encheu de expectativa, de ansiedade de ver Jesus voltar. Aos 17 anos, ela começou a ter visões de Deus. Aí ela se casou, ela passou dos 20, ela passou dos 30, ela teve filhos. Dos 40, ela teve netos. Dos 50, ela chegou aos 60, Tiago White descansou, ela ficou, ela chegou aos 70, chegou aos 80 e foi até 87. 70 anos, pelo menos, mais do que os médicos tinham dado. Qual era o segredo de Ellen White? Ela começou a praticar a reforma de saúde.
Porém, irmãos, fisicamente, né, ela não tinha chance, porque era inverno, eram muitas doenças naquele tempo, né? Ela viajou para lugares tão distantes quanto a Austrália, Europa, era uma vida, né, de atividade constante, de certo estresse, mas o segredo dela estava, né, na sua comunhão viva com Deus. O segredo dessa mulher, que viveria, né, 15, 17 anos e chegou aos 87, e é reconhecida como uma das maiores escritoras do mundo, é que ela também falava face a face com Deus. Irmãos queridos, é nosso privilégio falar face a face com Deus, nas madrugadas, à noite, durante o dia, onde você estiver. Aqui Deus fala conosco, pela oração nós falamos com Ele. Mas Ele quer ter um companheirismo, né? Ele quer cear conosco, Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer fazer parte da nossa vida. E então, Ele abrirá as portas do paraíso, para que nós possamos cear com Ele e comer da sua carne e do seu sangue. E nós vamos nos alimentar desta árvore, participando diretamente da vida de Deus. Que Deus te abençoe, que você tome este hábito, né, de estar na presença de Deus como sua maior e principal atividade. Seu alvo, persiga isto, insista com Deus, lute com Deus, e você verá a sua face. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Que Deus te ilumine, ilumine a sua família, seu lar, que as portas do seu lar se abram para a presença de Jesus, e do seu coração igualmente. Amém. Nós vamos orar, vamos colocar nossa vida nas mãos dele mais uma vez, e aos seus pés vamos colocar tudo aquilo que somos e temos. Nosso Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse lugar tranquilo, onde podemos ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo veio a este mundo, cruzou o espaço infinito, tornou-se um de nós, foi um servo, morreu na cruz, para manifestar a sua glória, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor. Ó Pai, nós te louvamos, porque esse Jesus quer entrar em nossa vida, quer participar da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa existência. Nós te louvamos, Senhor, porque Jesus, como nosso Pai, nosso Deus, deseja a nossa presença. E, ó Deus, nós queremos também expressar o nosso desejo profundo pela Tua presença, pela Tua glória, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, queremos experimentar as Tuas bênçãos, as Tuas dádivas e a Tua salvação. Ó Deus, não permita que o nosso coração se acomode, sossegue, se satisfaça com as coisas deste mundo, mas que nós possamos levantar os nossos olhos além, para vermos o paraíso restaurado, o novo céu e a nova terra. E, ó Pai, não nos deixe também nos contentarmos com as comidas desse mundo, mas que possamos ansiar o alimento da árvore da vida. Ó Pai, abençoa, ilumina cada pessoa aqui presente, sensibiliza o nosso coração, abençoa cada lar aqui representado. Senhor, que as portas do coração e dos lares se abram para a presença do Senhor e dos Teus anjos, e que o Senhor possa ter um compromisso, um pacto com cada pessoa que aqui está, e que nós, de nossa parte, tenhamos um pacto vivo com o Senhor, de lealdade, de fidelidade, de obediência, de serviço, de testemunho, até o fim dos nossos dias. Ó Pai, nós queremos, na imortalidade, encontrar Moisés, Ellen White, todos os Teus servos, mas nós queremos, sobretudo, ver o Senhor face a face. Abençoa-nos, ilumina-nos e dá-nos a certeza de que teremos isto em breve, pela graça de Jesus. Em seu nome santo nós oramos. Amém. Amém. Permanece em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa,